vivendo a vida louca. Vem com a gente, Gazeta Esportiva tá bom demais. Flávio Prado, Celso Cardoso e nós começamos o programa nessa semana com o choque rei do último sábado. Pois é, São Paulo e Palmeiras duelaram no Pacaembu e o tricolor de novo se deu mal. Desde 2010, essa foi a derrota são paulina de número 50 em 98 clássicos disputados, o que aumentou ainda mais a pressão sobre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores do tricolor. A jogada foi linda. Tabela entre Dudu e Carlos Eduardo, que soltou a bomba para marcar um golaço. Festa do Palmeiras para desespero do São Paulo. O jejum do tricolor contra o Verdão chega a 10 anos no Campeonato Paulista. Nesse período foram 7 vitórias alviverdes e apenas 3 empates. Pior, pelo estadual, o São Paulo não faz um gol no Verdão há 7 anos. E olha que o tricolor teve até um certo domínio no primeiro tempo, com boas jogadas de Hernanes e do garoto Antony. Mas no segundo tempo, o time nada criou. Pode ter uma equipe com 70% de posse de bola, mas não ter a qualidade de chegar à frente do gol. Uma outra equipe que tem 20% e chegou uma vez e soube fazer o gol. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, marcou de perto, não deu espaços ao Palmeiras. Na segunda etapa, a partir do momento em que voltou, o Palmeiras volta com uma substituição e isso deu um pouquinho mais de mobilidade ao ataque do Palmeiras. Eles passaram a incomodar já no começo do segundo tempo, mas o jogo foi equilibrado até a saída do Hernanes. Hernanes saiu de campo quando faltavam 20 minutos para o fim do jogo. E pior, as dores na coxa esquerda devem fazer o camisa 15 ficar de fora da última rodada. E olha que não faltou apoio da torcida, que só se voltou contra o time depois do gol do Palmeiras. Os protestos acabaram em vaia ao final da partida. Vitória do Palmeiras, 1-0, gol de Carlos Eduardo e vaias, muitas vaias e protesto da torcida do São Paulo. A torcida está no direito dela, a gente tem que entender, porque o São Paulo é inadmissível você jogar diante de Santos, de Corinthians e de Palmeiras e perder os 3 clássicos. A situação só não está pior porque o São Paulo contou com a ajuda do Corinthians, que venceu o Oeste. Agora, o tricolor só depende de suas forças para se classificar. Basta uma vitória na última rodada fora de casa contra o São Caetano, adversário que luta contra o rebaixamento no Paulistão. Eu vejo evolução na equipe, mas vejo algumas coisas que não me agradam, que ainda é um time que patina em algumas coisas que já deveria ter uma melhora significativa. Não é só a classificação para a segunda fase do Paulista que está em jogo. O que será o São Paulo no resto do ano? Até agora, o desempenho é muito ruim. Em 15 jogos, foram 8 derrotas e apenas 4 vitórias. Quando a gente vê esses números, a gente se choca, né? A gente tem que tentar reduzir ao máximo esse tempo, fazer com que o nosso dia a dia seja sadio o suficiente para que as vitórias possam voltar. Na quarta-feira a gente tem um jogo lá em São Caetano, diante de uma equipe que também briga contra o rebaixamento. Então, é mais um jogo onde a gente tem que provar não só que somos capazes e queremos chegar à segunda fase do campeonato, às quartas de final, como também mostrar um pouquinho de evolução. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que o São Paulo pode até se classificar, de repente crescer no campeonato, passar pelo mata-mata e ser campeão paulista. É absurdo imaginar, mas pode acontecer. A questão é que o São Paulo não inspira a mínima confiança. Eu me lembro que o Santos era apontado como a quarta força, é o time de segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, dos grandes é o que tem a melhor campanha, e o São Paulo tem a pior campanha na temporada, de todos os grandes, Aliás, estava numa reunião hoje da GazeteEsportiva.com, um levantamento, o São Paulo tem a 20ª campanha entre os 20 times da Série A. 20ª campanha entre os 20 times da Série A. E nessa temporada perdeu 8 jogos, não só 4. Quer dizer, tem 2 gols negativos de saldo. Então, para quem fez o investimento que fez, para quem sonhava em brigar por título, é muito vexatória a situação do São Paulo. Que ainda assim, graças ao Corinthians, depende só dele. Tem que vencer o São Caetano fora de casa. Mas, e aí? Dá para cravar, Flávio?
Boa noite, Celso. Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Então, em cima desses números que você colocou, é claro que o São Paulo está abaixo do que pode. Muito abaixo, muito abaixo. E esse é um problema aqui, ó. Não é pé, é cabeça. Tá feia a coisa. A falta de reação do São Paulo, a passividade do time, depois que tomou gol no último sábado, foi um negócio assustador. O time está morto, o time não tem nenhuma força psicológica. Há uma pressão enorme. O William Farias, que é um cara de boa cabeça, outro dia deu uma declaração e falou, pô, tô aqui há 2 meses, parece que eu tô aqui há 11 anos. O peso é muito grande. Enquanto não tirar isso, fica difícil. Só que a energia lá é ruim, viu? A energia lá da parte de cima é complicada. Bom, e um caso lamentável aconteceu no último sábado no Pacaembu. O jornalista Alan Simon registrou uma discussão entre torcedores do São Paulo. Segundo o repórter, a confusão aconteceu porque o homem no centro do vídeo, que está sentado com uma camisa cinza e com fone de ouvido, acusou um menino de ser palmeirense e ter comemorado o gol de Carlos Eduardo. Um outro torcedor se revoltou com a cena e disse a seguinte frase: "E daí, se for palmeirense, eu queria ter um palmeirense aqui vendo o jogo comigo." Com essa briga, a criança acusada foi retirada do local pelos pais e saiu chorando. Olha, de arrepiar, isso é um absurdo, é o cúmulo da intolerância. Infelizmente, eu já presenciei isso em outras oportunidades. É mais comum do que se imagina. E outro detalhe, normalmente há torcedor organizado que é vândalo. Aí, isso está numa numerada, sabe? São pessoas, teoricamente, as pessoas preferem qualificar as pessoas, né? Elitizada. Olha aí, olha o nível. Eu não entendi. É esse de cinza que reclamou com o que está ali embaixo? Não, o que está em pé, ele está reclamando com o cara que estava agredindo a criança. Reclamando da criança. Que é um absurdo esse tipo de comportamento. Gente, uma criança foi para o estádio de futebol acompanhar o pai. Ah, é torcida única. Tá, e daí? O menino não pode torcer, sabe? Acompanhado do pai. É a coisa mais ridícula, mais primitiva, mais inaceitável que você pode ver no ser humano. Você perde a crença na humanidade com um ser como esse que vai reclamar de um menino que está assistindo o jogo com o pai. Bom, e fica aqui, de novo, o convite para que as partes envolvidas compareçam aqui no Mesa Redonda no próximo domingo e se acertem. Não a criança pode comparecer, vai ser um prazer. Mas o problema é as desculpas, né? Deixar uma coisa decente para o estádio de futebol. Seria um momento raro no Isso se ele fosse o cara de coragem, mas não é, Flávio, ele não é. Eu espero que seja, ainda dá tempo de se redimir. Não está se manifestando, eu espero que ainda dá tempo de se redimir, porque agora a imagem está aí para todo mundo ver, né? Não, muito triste mesmo. E o pai não pode ser, de repente, de um time e o filho do outro? Provavelmente era isso. Não é isso? Aí, brincadeira. Olha, aproveitem, porque dentro de algum tempinho, daqui uns 10, 15 anos, não vai ter ninguém torcendo para time nenhum daqui, viu? As crianças vão torcer para Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United. Então, ainda fica enchendo o saco de quem ainda torce para time, moleque, criança que ainda torce para time daqui. Meu neto tem 3 anos, duvido que ele torce para algum time do Brasil, duvido. E uma briga antiga entre os ex-presidentes Carlos Miguel Aidar e Paulo Nobre foi renovada com a vitória palmeirense no Clássico. A gente te explica essa história. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana. A banana já deu o que falar no futebol. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as... No Brasil, a fruta foi usada em 2014 pelo então presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, durante uma entrevista coletiva para explicar a denúncia palmeirense de falta de ética na transferência de Allan Kardec do Palmeiras para o tricolor. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. A banana está verde, acho que é bom levar para casa. A resposta palmeirense veio neste domingo, após a vitória no Choque Rei de sábado. O ex-presidente Paulo Nobre relembrou o episódio. Quando o Carlos Eduardo fez aquele golaço, me fez lembrar daquele infeliz dando uma entrevista em 2014, falando do tamanho do Palmeiras e comendo banana. Pois é, o mundo é redondo. Acho que você sabe o que fazer com aquela banana, né, meu caro?
vitória recente do Clássico, o Palmeiras leva esmagadora vantagem sobre o São Paulo. São 5 vitórias consecutivas no Choque Rei e 10 anos de invencibilidade no Campeonato Paulista. Tanto Aidar como Paulo Nobre estão afastados dos respectivos clubes e nesse imbróglio das bananas sobrou para outra fruta. Quem vai descascar o abacaxi? Eu acho isso sensacional. Maravilhoso. Como gostei da brincadeira da banana, gosto da resposta. Isso é sensacional. Muito bom. Futebol vive desse tipo de provocação mesmo. Tenho nada contra. Para mim, tudo bem. É uma resposta bem tardia, 5 anos, né? Mas convenhamos. Sim, mas 5 anos não teve mais nenhuma vitória. Mas o nosso Aidar, como profeta, né? O Palmeiras está pequenando. Estou vendo, ó, o Palmeiras aí, ó. 2 vezes campeão brasileiro, e o São Paulo tem um título em 10 anos. Aquele título meio, né? Que jogou só meio tempo. Aliás, todas as promessas, todas as coisas que ele falou, gente, foram bem mal colocadas. Faz, de repente, é o problema da soberba. Né? Em vez de provocar o outro, devia trabalhar sério. Olha, e em meio à crise do tricolor, queremos a sua opinião na nossa enquete do dia. O São Paulo conseguirá a classificação para a próxima fase do Paulistão? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, palpites, perguntas pelas nossas redes sociais, #Gazeta Esportiva, tá aqui. E também pode ser pelo WhatsApp, 99479-1633, um videozinho, celular deitado de até 10 segundos, 99479-1633. Manda mensagem pra gente. E aí, São Paulo consegue quarta-feira? Como o Flávio falou da cabeça, a cabeça do São Paulo está bem pesada. Não só a cabeça, as costas também. Então o time vai entrar pesadão contra o São Caetano. Mas acho que se classifica, porque mesmo não vencendo, o empate garante o São Paulo. O Novo Horizontino teria que fazer 4. O Oeste teria que fazer 4 no Mirassol para avançar. Mas se o São Caetano vencer o São Paulo? Aí depende do jogo do Oeste. Uma vitória do Oeste. Só. Eu acho que o Mirassol classifica o São Paulo. O Mirassol, né? Eu acho. São Paulino força para o Mirassol. O Mirassol classifica o São Paulo. Bom, o Santos também perdeu nessa rodada, mas nada de crise pelos lados da Vila Belmiro. O Peixe já está classificado para a próxima fase do Paulistão e o futebol apresentado diante do Novo Horizontino não foi tão abaixo ao das últimas partidas. Osmar Garrafa conta a história desse confronto. Antes da partida, homenagem a Coutinho. Fora e dentro de campo com 1 minuto de silêncio. Com bola rolando, o já classificado Santos partiu ao ataque com Rodrigo. E o gol só não saiu nesse lance porque Matheus Salles estava no lugar certo, na hora certa. Ainda brigando por classificação, o Novo Horizontino tinha que ir ao ataque, mas a pressão era santista. E foi num desses ataques do Peixe que surgiu o único gol da partida. Com a defesa santista aberta, Murilo não perdoou. Fez Novo Horizontino 1-0. Na segunda etapa, o time de Sampaoli foi com tudo em busca do empate. Mas faltava caprichar na última bola. Oportunidades não faltaram e o Santos acabou perdendo sua segunda partida na temporada e também a liderança do grupo para o Red Bull. Simplemente hoy nos faltó el gol, arrancamos muy bien, con mucho dominio, con situaciones, el rival llegó una sola vez, nos convirtió, acrecentó su planteo defensivo y nos complicó porque no tuvimos preciso en el área rival. A gente não converteu os gols, acho que isso por aí faltou, não? Se a gente faz os gols na primeira parte, acho que o jogo fica diferente, não? Aí depois a gente desce um pouco o ritmo e outros times também sabem jogar, então acho que por aí temos que tratar de melhorar essa parte, não? Poder fazer os gols e poder depois controlar o jogo. Algumas pessoas são masoquistas e elas ficam secando o belo, o que é bonito, o que é legal. Então as pessoas estão secando muito, não, nem todos, claro, mas boa parte, quando o Santos perde, fala, e aí o São Paulo e tal. Mas quem joga feio também perde. Dá para você perder jogando bonito, claro. Eu prefiro perder, eu prefiro ganhar.
Mas eu prefiro perder, se for o caso, jogando bem, né? E aí você vê, o Santos perdeu. Agora, o Santos precisa acertar a vida dele, hein? Surgiu uma notícia importante, de gente importante, que o São Paulo está querendo devolver o salário dele para pagar o salário dos jogadores. Isso. Essa é a notícia que está aqui no site Gazeta Esportiva. Está no site Gazeta Esportiva, né? Pelo nosso repórter Lucas Musetti. O São Paulo está incomodado com o atraso dos salários no Santos. Fevereiro não foi pago. Os atletas com direito de imagem não recebem há 2 meses. Aí o São Paulo vai conversar com a diretoria e se o Peixe não puder pagar o salário e honrar seus compromissos até as próximas horas, a expectativa é de que o São Paulo devolva o seu salário até que o elenco receba. Comissão técnica, demais funcionários e jogadores da base estão com dinheiro na conta. Eu sei que o tempo é curto, mas é bom a gente destacar isso porque falam muito em rivalidade. Isso é um comportamento argentino. Eles como classe, eles param o campeonato, o Tevez brigou aqui por jogadores, por companheiros dele no Corinthians. Então isso é normal. Ele não se sente confortável recebendo salário, enquanto os demais estão sem receber. Isso é uma maneira de você, de você ter um comportamento profissional e engajado, solidário. Parabéns ao São Paulo pela atitude. E sem grana, o jogador não joga não, aliás, nem deve, porque é uma questão profissional, todo mundo é profissional, claro. Todo mundo tem família. Jogador de futebol tem família, tem conta, tem que pagar, né? Por essas coisas, na Argentina, para o campeonato. Esse espírito corporativista tem a ver com o profissional argentino, que infelizmente no Brasil não existe. Cada um recebeu o seu, que se dane o outro. E uma grande notícia. O Red Bull não vai me decepcionar e vai jogar em Campinas. Aleluia. Não vendeu nada de mando para Pacaembu, nada. O Santos, se quiser, que jogue no Pacaembu. O time do Red Bull vai mandar o jogo dele em Campinas, no glorioso, histórico e maravilhoso Moisés Lucarelli. Bom, o Corinthians fez o dever de casa diante do Oeste, conquistou a classificação antecipada para a próxima fase do Paulistão, mas ao final da partida o clima era de tristeza na Arena em Itaquera. Veja por quê com o Jonas Campos. Antes do jogo, homenagem. Jogadores de Corinthians e Oeste entraram em campo carregando balões pretos com o nome das vítimas da tragédia na escola de Suzano. Ainda sem Gustavo, o argentino Mauro Bocelli foi mais uma vez a referência do ataque e buscou o gol de tudo quanto é jeito. De cabeça, de letra e até de bicicleta. Quando a bola não chegou, ele mesmo foi atrás, recuperou, mas parou no goleiro Matheus. A ansiedade de marcar na arena era tanta que o argentino até furou o cruzamento de Wagner Love. O Timão teve também uma chance clara com o Pedrinho nessa sobra de bola dentro da área, mas nada de gol no primeiro tempo. No segundo, Carille colocou o Jadson na vaga de Ralf e o Corinthians foi para cima. Tanto é que não demorou para sair o gol. Após o cruzamento de Pedrinho, Danilo Avelar subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar em Itaquera. Daí em diante começou a pressão do Timão, que quase ampliou com Pedrinho, com Wagner Love, com ele, Mauro Bocelli. Mas estava difícil sair o segundo do Corinthians. E quem não faz, quase toma. Olha só o Oeste colocando Cássio para trabalhar. Lá na frente, nem o passe açucarado de Love e o bonito toque de Jadson terminou em gol. Trave. E na última do Bocelli no jogo, o argentino mais uma vez passou em branco, mas criou inúmeras chances e segue com moral e cabeça boa. Yo todos los partidos que juego quiero hacer gol. Obviamente que no me ha tocado convertir todavía acá, pero va a llegar. Jugando como el equipo jugó y de esa manera el gol va a llegar y sobre todas las cosas que el equipo gane, ¿no? Si el equipo gana, mi felicidad no es completa obviamente porque me gustaría hacer el gol, pero me voy tranquilo que la entrega en el campo y las ganas de ayudar al equipo siempre están.
Diferentemente do habitual, quem concedeu entrevista coletiva após o jogo não foi o técnico Fábio Carille, e sim o lateral esquerdo Danilo Avelar, que sentou aqui na bancada da sala de entrevista coletiva da Arena de Itaquera e, antes de ouvir qualquer pergunta, deu uma notícia triste. Em nome de todos os atletas da nação do Corinthians, a gente vem dar uma notícia não muito legal, que teve uma pessoa chamada Diego, 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória no jogo de hoje e no caminho para o hospital faleceu. O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira contra o Ituano, em jogo válido pela última rodada do estadual. Bom, e ainda falando de Corinthians, o ministro da Economia, Paulo Guedes, provocou o Clube Paulista durante uma palestra na FGV. Você sente a presença do Estado lá fora. Você chegar em qualquer cidade americana ou na Alemanha, der 2 tiros para cima, tem 8 carros, 8 snipers e um sujeito dizendo drop your gun now, slowly. Tá certo? Vai chegar no Brasil, se der 10 tiros para cima, você pode rodar 3 dias a cidade que ninguém chega perto. Certo? Da mesma forma, se você desmaiar, chegou uma ambulância rapidamente. Então, você sente a força do Estado, a presença do Estado. Porque os recursos estão na base. No Brasil, ao contrário, os recursos estão no topo. Então, se o presidente é Corinthians, surge o Estado do Corinthians. Ninguém consegue pagar aquela... E o Corinthians começa a ganhar o Campeonato Brasileiro, porque todo jogo tem um pênalti roubado lá a favor dele. O Corinthians não gostou da provocação e respondeu através de uma nota oficial. Destacamos o posicionamento corintiano lá no site gazetesportiva.com, abre aspas. O Esporte Clube Corinthians Paulista repudia as palavras do ministro Paulo Guedes durante sua palestra na FGV, na qual demonstrou grande insensibilidade ao não reconhecer o grande sacrifício feito pela agremiação para construir sua arena e também para continuar pagando as parcelas de seu financiamento. A ironia proferida na ocasião ofende mais de 33 milhões de brasileiros corintianos, entre eles eleitores do atual governo, e todos, indistintamente, testemunhas do esforço do clube para honrar seus compromissos. Fecha aspas. E aí, Celso Cardoso, o ministro exagerou na brincadeira? Exagerou. Aliás, na ironia? É comum nesse governo, as pessoas não têm muita noção do cargo que elas exercem e acham que pode falar qualquer bobagem, sabe? Não cabe para um ministro, sabe, ter esse tipo de comportamento. Eu achei que foi extremamente infeliz o senhor Paulo Guedes. Eu não sou tão radical assim, não. Acho que o momento não está para esse tipo de brincadeira, né? Até para o início de governo, mas, gente, mais leve, né? Uma gozação, uma brincadeira. Na primeira, eu não sei qual é o time que ele torce, ele deve gostar. Flamengo, ele torce para o Flamengo. Tem Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians dá uma sapecada no Flamengo e o Corinthians mete uma nota oficial. Formamos, entendeu? Pronto. Mas a brincadeira é meio forçada num contexto, né? No contexto você discute a ação do Estado, você vai falar... bobagem. Os pênaltis... Há controvérsias. Bom, e também tivemos derby campineiro nesta rodada do Paulistão. A Ponte Preta conseguiu acabar com as esperanças do Guarani e de quebra derrubou o técnico do rival. Zé Pais mostra como foi o clássico de Campinas. Clássico campineiro de número 193 no Moisés Lucarelli, coisa linda de meu Deus, torcida única da Ponte fazendo aquela festança braba, só que o nível de esperança do time no Paulistão tava como? 0. A vitória do Red Bull na sexta diante do São Bento acabou com as chances de classificação da Macaca para o mata-mata do Campeonato Paulista. O jeito, então, era tentar também eliminar do torneio o maior rival. E como foi o presidente do Bugre e não o técnico Osmar Loss que apareceu na coletiva no pós-jogo, vocês já imaginam o que rolou, né? Meus amigos, o Guarani sabia exatamente do que precisava fazer aqui no Moisés Lucarelli. Precisava vencer a partida. O time começou a rodada com 14 pontos, a 5 do Novo Horizontino, a primeira equipe na zona de classificação do Grupo B do Campeonato Paulista, ainda com 6 pontos em disputa. Então o jeito era ir pra frente. Tanto o Guarani foi pra frente com tudo que o Thiago Ribeiro soltou esse foguetaço aí e quase abriu os trabalhos. A Ponte respondeu no ótimo apoio do Thales, chute travado do Matheus Oliveira. E foi justamente do Thales o principal lance do primeiro tempo.
Edson foi derrubado por David dentro da área. Pênalti para a Ponte. O artilheiro correu para a bola, bateu forte e marcou para o time da casa explosão de alegria no Moisés Lucarelli. Embalada pelo gol, a Ponte por muito pouco não fez o segundo com o Diego Renan, defesaça cinematográfica do Giovani. Só que o Diego Renan queria muito fazer o dele. Pancada de fora da área do lateral no segundo tempo e 2-0 Macaca. Pra virar a goleada não demorou nadinha. Gerson Magrão aproveitou o ótimo contra-ataque e definiu o clássico. Ponte 3, Guarani também eliminado do Paulistão, 0. E lembra dos microfones lá no começo da reportagem pro presidente do Bugre? Então, com o resultado, o técnico Osmar Loss foi demitido do Guarani. Foi uma derrota vergonhosa e é momento de mudança. Então, agradecemos muito o trabalho da nossa comissão técnica, muito o trabalho do Loss. E próximo jogo, o Marco Antônio vai como interino e nós vamos para o mercado para buscar um técnico com perfil de Série B. Outros 4 jogos completaram a 11ª rodada do Paulistão e já teve time se despedindo da primeira divisão. Bragantino e Ituano abriram a penúltima rodada do Paulistão e o time de Itu não deu a menor chance para os donos da casa. Martinelli 2 vezes e Ramon fizeram os gols do jogo e definiram a vitória por 3-0. O Ituano segue como líder do grupo D e o Braga ficou pelo caminho. O São Bento entrou em campo contra o Red Bull Brasil, precisando de um bom resultado para não ser rebaixado. E depois do gol de William Correia, a equipe de Sorocaba buscou forças de onde não tinha para conseguir a virada. Gols de Fábio Bahia e Éder Luiz. Mas o RB não é líder do grupo do Santos à toa. Ítalo apareceu para marcar 2 vezes, virar o placar e decidir o jogo, 3-2. Um pontinho separa o Red Bull do Peixe, vice-líder do grupo A. Jogando em casa, a Ferroviária garantiu uma vaguinha na próxima fase do Paulistão com uma vitória diante do desesperado São Caetano. 2-0, gols de Léo Arthur e Diego Gonçalves. Agora o Azulão enfrenta o São Paulo na última rodada, tentando permanecer na elite paulista. Mirassol e Botafogo precisaram apenas do primeiro tempo para definir o resultado do jogo. O Wilson e Naylor marcaram 1 gol para cada lado. Empate por 1-1, nada bom para o time de Ribeirão, que segue com chances reais de rebaixamento. Nos outros estaduais pelo Brasil, tivemos o fim da invencibilidade do Vasco, mais um show de Alejandro no Campeonato Mineiro e um Grenal bem xoxo pelo Gauchão, bem xoxo pelo Gauchão. Vamos aos gols. Mais de 44 mil torcedores compareceram à Arena em Porto Alegre e viram de perto o Grenal número 418. Renato Gaúcho escalou o time 99% reserva e aquele 1% fez a diferença. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Leonardo, o único titular em campo, tabelou 1, 2, recebeu dentro da área e tocou na saída do goleiro Daniel. 1-0 placar final. O Grêmio permanece na liderança do Campeonato Gaúcho com 26 pontos. Já o Inter caiu para terceiro e tem 19. E o 1% mais safado do Brasil! Pelo Campeonato Mineiro, no sábado, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Tupi. O vice-líder da competição confirmou o favoritismo. A Slam fez contra. Fred marcou de pênalti. E Egídio encerrou a contagem. 3-0 Cruzeiro vitorioso. E o Tupi rebaixado no estadual. O Mineirão recebeu o clássico Atlético e América Mineiro. O time de Levir Coupe saiu na frente com esta cabeçada de Hever. Festa com a torcida do Galo. O Coelho empatou aos 38 minutos do primeiro tempo com este chutaço de Felipe Azevedo. Comemoração com aqueles 4 torcedores. Daí pra frente brilhou a estrela de... Primeiro ele recebeu esta assistência de Luan. A alegria durou pouco. Paulão empatou de novo para o América Mineiro. E ele, o amigo da Lady Gaga, não estava esquecido no jogo. Garantiu a vitória do Galo, 3-2 e fim de papo em BH.
Campeonato Carioca combina com o Maracanã lotado, que combina com clássico, certo? Pouco mais de 17 mil torcedores assistiram ao empate entre Fluminense e Botafogo. Tá certo que teve gol de Paulo Henrique Ganso desviando de levinho para o Flu. Mas Alex Santana igualou para o Glorioso com a participação efetiva do recém-chegado Diego Souza. Final no Rio de Janeiro, 1-1. Já o Vasco, que decepção! Jogando no Kleber Andrade, no Espírito Santo, cruzamento para Cabo Friense. Erro na marcação na área que Rincon aproveitou. 1-0. Já no segundo tempo, Bruno Lima não desperdiçou. Sem ninguém para atrapalhar, deu números finais à partida. 2-0 placar final. E o final de semana não foi tão bom para as crianças que foram aos estádios. Ontem, no Mineirão, após a vitória do Galo sobre o América, o atacante Alejandro mandou a camisa para um pequenininho torcedor. Mas, gente, acredite se quiser, um infeliz roubou o presente do garoto que machucou o ombro durante a confusão. Olha que absurdo! Mas a história tem um final feliz, né? O Atlético Mineiro encontrou o menininho, levou ele hoje ao CT do clube. Além de ter uma conversa particular com o Alejandro, o jovem ganhou uma camisa exclusiva e autografada. Foi um gesto bonito do Atlético, mas do infeliz lá do Atlético, mas que não apaga uns tapas nesse cara. Mais um exemplo de intolerância, de falta de respeito, de generosidade. A gente está num mundo que as pessoas estão cada vez mais egoístas, elas só olham para si mesmas e, é um garoto que está esperando uma camisa que o jogador... Ele não entende nada. Quem machucou o braço dele não foi o Quer dizer, segurança? Não sei o que está acontecendo, Flávio. Olha, simplesmente as crianças, estou falando de novo, daqui a 10 anos, 12 anos, nós não teremos torcedores desses times. Ir a um estádio de futebol no Brasil é uma aventura complicada. Então, os pais levam, mas a criança... Primeiro, a molecada de hoje tem muito mais discernimento do que nós tivemos, sem dúvida. Nível de cabeça, de inteligência, filhinho da Michelle, meus netos, é outro papo. Teus filhos, é outro papo. É outro nível. Eles vão ser mais exigentes com os consumidores. E eles vão ver que o que tem aqui é uma tranqueira. Se bem que até lá eu espero que os clubes já tenham virado sociedades anônimas. Só falar uma coisinha, o Flávio sempre falava, não vá aos estádios, não leve seu filho ao estádio. E eu achava um absurdo ele falar isso. Falar, como que você fala isso? Você trabalha com futebol e tal. E agora eu sou mãe e eu vejo essas cenas e eu falo, mas como que você leva o seu filho para o estádio? Não é para levar, não leve, gente, não leve o seu filho para o estádio, porque tem um imbecil que vai estar lá do lado, você não sabe quem é, você não pode garantir a segurança do teu filho. Você não pode garantir que não vai ter um retardado que vai brigar porque ele vai falar gol na hora errada. Não, isso a gente já viu no Pacaembu e vimos pode aqui. ter deslocado o ombro desse moleque. São jogos grandes que a gente conseguiu ter registro. Imagina o que tem por aí. Cara, eu perco a cabeça. Se é meu filho, a gente vai de novo, porque normalmente a tendência é condenar os organizados, que fazem muita bagunça mesmo. Nas organizadas isso não acontece, não. Mas isso, por exemplo, ali também, de novo, está na boca ali do gol. A gente, considerada... diferenciado. Eu acho ali, quero ver se eu jogo uma camisa pro moleque da organizada que tá ali, se vão deixar fazer essa palhaçada. Ali não vai deixar, não. Bom, hora da gente mostrar pra você o que de melhor rolou no final de semana pela Europa, com destaque para mais um show de Messi. Eu sou muito antipassado, né? Então, eu falo toda hora, esquece passado, vive o presente. Isso não quer dizer que eu esteja desprezando o que tem lá atrás. Pelé é mais que ídolo pra mim, né? Mas hoje você tem muita coisa legal. Aqueles caras ficam, o futebol tá feio. Vê o Messi jogar, é feio, não? Pois é. É uma obra de arte. E a gente volta com notícias fresquinhas do Corinthians. Tem novidades sobre Gustavo, Fagner, convocado para a seleção brasileira, e o início da preparação para o jogo contra o Ituano pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A classificação confirmada para a próxima fase do Campeonato Paulista foi mais um objetivo alcançado na temporada. O Corinthians de Fábio Carille definitivamente vai encaixando. Já são 9 jogos sem saber o que é perder. Nós estamos evoluindo e a gente está sentindo essa evolução e a gente vem conversando sobre isso. Se a gente tivéssemos um pouquinho de tempo mais para trabalhar, para treinar, de repente os detalhes que faltam a gente ia consertar e íamos jogar até um pouco melhor. Acho que o Corinthians ideal vai ser jogo a jogo.
Falando em jogo a jogo, nesta quarta-feira o Timão tem o Ituano pela frente no estádio Novelli Júnior e busca confirmar a liderança do Grupo C para ter a vantagem de decidir em casa as quartas de final contra a Ferroviária. E fica a dúvida, contra o Ituano, Carille vai de time misto, força máxima? O que será que se passa na cabeça do treinador? Qual seria a conversa dele com a diretoria? Bom, se o time para a quarta ainda não foi esboçado, uma coisa dá para dizer desta segunda-feira. O professor Fábio Carille recebeu uma boa e uma má notícia. A boa é que Gustavo, o artilheiro do time na temporada, está aparentemente recuperado. Apesar da proteção no joelho esquerdo, o homem treinou bem, sem restrições, chutando de longe, fazendo o habitual gol de cabeça. Tudo indica que o atacante voltará a ser relacionado contra o Ituano. Enquanto Gustavo volta, Fagner vai para a seleção brasileira e a princípio será desfalque do Corinthians nas quartas de final do Paulistão. Pois é, o lateral direito foi convocado para a vaga de Daniel Alves, cortado por lesão, e se junta ao grupo já nesta terça-feira. A seleção disputará amistosos nos dias 23 e 26 de março contra Panamá e República Tcheca. Feliz, né, mais uma vez, de poder estar voltando à seleção, representando o Corinthians, né? Fico feliz de poder estar retornando, né? Agradecer aos meus companheiros, à minha família. Já é certo que Fagner perderá o jogo desta quarta contra o Ituano e o primeiro duelo das quartas de final. É difícil, mas dependendo da logística, o lateral corintiano pode até conseguir voltar a tempo do jogo de volta contra a Ferroviária. Já o Santos ganhou uma motivação extra para o confronto contra o Botafogo da próxima quarta, voltar à liderança do Grupo A e chegar em vantagem para a disputa das quartas de final do Paulistão. Hoje pela manhã, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé, de olho no confronto de quarta-feira contra o Botafogo. Jogo que não deve ser fácil, já que o clube de Ribeirão Preto luta contra o rebaixamento. Acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Até pela situação que eles estão no campeonato, né? Uma situação delicada, e eu tenho certeza de que eles vão fazer de tudo para sair dessa situação, né? E claro, a gente tem outros interesses na competição, né? Que é brigar ali em cima. Então acredito que vai ser um jogo bem difícil para nós. Com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, a campanha do time de Jorge Sampaoli é a segunda melhor da competição. O Peixe vinha embalado nos primeiros jogos do Paulista, mas está a 2 partidas sem fazer gols e sem vencer, perdendo rendimento e a liderança. Infelizmente, agora cada vez mais vai ficando mais difícil os jogos, né? Acho que a gente já mostrou muita coisa no campeonato, muitas variações. Claro, agora todas as equipes já sabem como a gente joga, né? Já vão vir de uma maneira mais pontual no nosso jogo para tentar fazer com que o Novo Horizontino, as outras equipes vão tentar fazer o que o Novo Horizontino e o Ituano fizeram, né? Então, para nós vai ser sempre complicado porque eles vão vir de uma maneira mais difícil contra nós, né? Para voltar à liderança do Grupo A do Paulistão, o Santos precisa ficar atento à partida de quarta-feira entre Guarani e Red Bull Brasil, já que o Peixe precisa de uma combinação de resultados para voltar ao posto de clube com a melhor campanha do campeonato. Independente do que acontecer, Santos e Red Bull Brasil já estão classificados e se enfrentam na fase mata-mata das quartas de final. Resta saber apenas como ficarão os mandos de campo. A gente sabe que vai ser um grande jogo, né? Uma equipe que vem vivendo um bom momento, né? Como você falou, está aí como líder do nosso grupo, né? E líder no geral também. Então a gente tem que tomar o maior cuidado, respeitar a equipe deles, porque eles não estão ali por acaso, né? Eles fizeram por onde, então a gente tem que sentar, analisar, corrigir os nossos erros para que a gente faça 2 grandes partidas contra eles. A missão do São Paulo agora é evitar que o primeiro semestre seja um desastre completo. Caso não avance às quartas de final, o tricolor ficará 40 dias sem jogos oficiais até o início do Brasileirão. Para impedir mais esse vexame, basta vencer o São Caetano quarta no Anacleto Campanella. Osmar Garrafa tem o noticiário São Paulino.
É isso, Michele, uma segunda-feira diferente aqui no São Paulo depois da derrota no clássico do último sábado para o Palmeiras no estádio do Pacaembu. A apresentação estava marcada para as 4 da tarde, ela aconteceu normalmente, mas nós tivemos que ficar do lado de fora, porque houve uma reunião no gramado do técnico Wagner Mancini, toda a comissão técnica com os jogadores que participaram dessa atividade. Apenas os jogadores que ficaram no departamento médico não se reuniram com o técnico Wagner Mancini. Aproximadamente 1 hora de reunião é o São Paulo pensando ainda na possibilidade da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, que terá que acontecer na próxima quarta-feira contra o São Caetano no ABC. Lugano e também Raí não participaram dessa reunião. Repito, somente integrantes da comissão técnica e jogadores. O São Paulo, para se classificar, precisa vencer o São Caetano. Se venceu, se classifica e, claro, fica na dependência se será ou não primeiro do grupo. Para essa partida, a má notícia é que Hernani submeteu uma ressonância magnética hoje à tarde. Não saiu até o momento o resultado do exame, mas deve ficar pelo menos 15 dias se recuperando no departamento médico. Nenê, que era opção para substituir Hernanes, não veio para o campo. Isso significa o quê? Que o Nenê também está fora da partida contra o São Caetano. Para piorar um pouquinho mais, o Arboleda foi para a seleção equatoriana, não estará à disposição para esse compromisso. Lisiero continua na transição e a boa notícia pode ser que Everton venha a ser aproveitado pelo técnico Wagner Mancini, está liberado pelo departamento médico e treinando normalmente. Sobre Pato, existe sim o interesse do São Paulo. A informação que nós temos é que entre o Pato e o São Paulo, tudo acertado. O Pato aceitou uma redução salarial, deve ganhar perto do teto salarial do tricolor. E para o Pato ser jogador do São Paulo, depende do aval do técnico Cuca, que mesmo ainda não se apresentando, tem dado aí as suas orientações à diretoria. Então, depende do aval do Cuca para que Pato possa ser reforço do São Paulo. Aliás, o Cuca foi visto nesse final de semana jogando bola e isso está totalmente normal, faz parte da recuperação. O problema do Cuca é que ele, até o final de abril, não pode sofrer um desgaste emocional. E dirigir, obviamente, uma equipe de futebol poderia trazer essa situação. Desgaste físico, nenhum problema, o Cuca continua se recuperando. Há quem diga que se o São Paulo não se classificar, aí como o São Paulo não estará envolvido em nenhuma negociação, não será surpresa se o técnico Cuca já virá para comandar a pré-temporada do São Paulo para o Campeonato Brasileiro nos próximos 39 dias. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Flávio, me lembro, acho que o Santos de 2002 também passou por um problema semelhante, não se classificou, ficou um tempão treinando, teve uma invasão de campo e depois foi campeão brasileiro. Não estou dizendo que vai acontecer o mesmo com o São Paulo, mas de repente, se ficar fora, pode ajudar a botar a ordem na casa, porque tem uma bagunça total lá no São Paulo. O Jean hoje brigou lá com o Wagner Mancini e deixou o treinamento. Tem mais essa informação agora. Goleiro. Tem uma desavença lá do futebol baiano, né? Bavi. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. O Cuca não pode sofrer estresse emocional e vai ser técnico do São Paulo. Eu acho que o médico dele não vai dar nunca a liberação. Falou, siga por sua conta e risco. O São Paulo é um estresse emocional em potencial, né? Até quem não tem estresse emocional fica com estresse. Claro. Então, sei lá, rapaz. Cuca, pensa bem no que você está fazendo, hein, cara? Porque a vida é uma só. Olha, se você puder escolher um lugar, esse cara é muito calmo. Se você trouxer um monge zen budista, em 3 semanas ele sai dando porrada em todo mundo. Imagine o Cuca que está com problema de estresse. A gente ainda vai apurar um pouquinho melhor o que aconteceu no treinamento, mas a informação que chega é que o Wagner Mancini chegou a cobrar o Jean, ou o grupo. Ele se sentiu incomodado com a cobrança e ele largou o treinamento, foi embora. Isso revela bem o nível, né, de estresse que está passando o grupo do São Paulo. Né? A crise está feia, muito feia. É verdade. Bom, diferentemente do rival de muro, São Paulo, Palmeiras entra em campo relaxado na última rodada do Paulistão contra a Ponte Preta do Flávio Prado. O momento para esse jogo não poderia ser mais favorável, já que o Felipão terá problemas para escalar a zaga da equipe.
Depois de garantir a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista, com a vitória de 1-0 no clássico contra o São Paulo disputado no último sábado, o Palmeiras se prepara para enfrentar a já eliminada Ponte Preta. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Com a vaga já garantida, Filipão deve rodar bastante o time, dando descanso para os jogadores que formaram a base da equipe nas duas últimas partidas, contra o Melgar pela Libertadores e contra o Tricolor pelo estadual. Além disso, são 4 os desfalques certos. O goleiro Everton, convocado para a seleção brasileira, o Gustavo Gomes, convocado para a seleção paraguaia, o Antônio Carlos, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Luan, que continua entregue ao departamento médico, se recuperando de um estiramento muscular na coxa. Com isso, o Filipão só terá um zagueiro à disposição para o jogo contra a Ponte Preta, que é o Edu Dracena, e certamente terá de improvisar no setor. Zagueiros eu não tenho o Gomes, não tenho o Luan, o Antônio Carlos com o 3º cartão, não tenho escrito o Juninho, que por sinal é um jogador que desde agora vou anunciar a vocês que vou escrevê-lo depois do jogo da Ponte Preta. Tenho gostado muito dos treinamentos, então vou ver o que vou fazer para o jogo. Só tenho um zagueiro, só o Dracena por enquanto. Vou arranjar um outro zagueiro ali, mesmo o Vitão, que é o do Júnior, machucado. Vamos ver o que dá, mas agora a gente está classificado, é uma situação que a gente tem que estudar. Quem sabe eu improvise o Thiago de zagueiro, vamos ver, não sei. Agora, classificados, dá para relaxar um pouco. Classificado e com a melhor defesa o Palmeiras, né? Não é aquele futebol vistoso, não tem o melhor ataque, mas defensivamente os números provam que o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato e da temporada, uma das melhores da temporada, que mostra a eficiência do Filipão quando o assunto é defender, Michele. Você já se conectou com as nossas redes sociais, Celso Cardoso? Já, claro, sempre. Ah, então tá bom. Então olha só, nossos endereços aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram é @Gazeta Esportiva, e pra você se inscrever no nosso canal do YouTube, que tá bombando, youtube.com/Gazeta Esportiva, tá? Tem os comentários do programa, trechos especiais, só babado forte. E tem youtube.com/Mesa Redonda, também se inscreva lá com os melhores momentos do programa. E hoje tem show de bola ao vivo a partir das 8h30 da noite com a dupla dinâmica Alexandre Silvestre e Osmar Garrafa. Você vai acompanhar o programa lá no site gazetesportiva.com e também nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Confere lá porque vai estar muito legal. Vamos ver o Twitter da galera, a interação pelas redes sociais? Rodolfo II. Jovair Neres, boa noite, Michele, Flávio Prado, Celso Cardoso. Concordo com Flávio Prado, o Mirassol classifica o São Paulo. Azedão, boa noite. São Paulo caminha a passos largos para ser a nova Lusa de São Paulo. Não a luzinha de hoje, mas sim a Lusa dos anos 90. Lamentável, nossa senhora. O André e a Dora, boa noite a todos. O São Paulo não classifica por falta de vontade. Vai, Corinthians. Michel Titânico, bom, na minha opinião, o São Paulo se classifica, mas não por mérito próprio, e sim pela vitória do Timão. Ontem, @Michele Janela, beijos. E a vitória do Timão ontem. Michele, beijos, grande abraço, Flávio e Celso. Ó, ele segue a gente, Michel. Leandro Lourenço, infelizmente há anos, quero ir aos estádios de futebol. Há anos que ir aos estádios de futebol deixou de ser um programa para a família. Concordo em gênero, número e grau. Ou você vai sozinho, ou porque levar criança, gente. Levar criança é como deixar a criança trancada dentro do carro no calor. Levar a mulher. Falta não, de levar a respeito esposa total. também é melhor não levar. Pois é. Bom, vamos aos vídeos do WhatsApp? Tem vídeo da galera? É o Givanildo de São Paulo. E São Paulo passa assim quarta-feira, viu? Vai dar uma goleada no São Caetano, viu? Beleza? Tricolor na final. Boa tarde, todo o pessoal Gazeta Esportiva. Michele, Flávio e Celso. São Paulo passa, mas novamente passa vergonha também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Michele. João Roberto da Praia Grande. Abraço para você, para o Celso e para o Flávio. O São Paulo vai se classificar sim, mas não por ele, porque o Oeste vai perder para o Mirassol. Abraço a todos. Boa noite, pessoal do Gazeta. Aqui é o José de Guarulhos. Na minha opinião, o São Paulo passa sim para a próxima fase, mas não está merecendo passar. Mas na minha opinião ele passa. Um abraço. Um beijo muito grande para todos vocês. Eu gostei daquele que ele falou, São Paulo passa vergonha. Enquete, resultado final. Tá passando vergonha, né, gente? O São Paulo vai conseguir a classificação para a próxima fase do Paulistão? Tem que conseguir, né? Não!
69% dos votos. Nossa, vocês não estão confiando no São Paulo mesmo, né? Se o São Paulo passar, vai passar com menos pontos que a Macaquinha. Ave Macaca Maria. é a quarta melhor campanha. Olha, por hoje é só. A gente encerra o Gazeta Esportiva lembrando os 2 anos sem o grande Chuck Berry. Um beijo pra todo mundo, até amanhã. Tchau. Adiós. Achei que era Chuck Norris.